Bom, pessoal, então voltemos, né? Agora sim, vamos começar realmente a nossa aula de hoje. Galera, é o seguinte, a lógica modal é um sistema lógico, certo? Volta a dar presente novamente aí, porque aquela primeira gravação eu vou descartar. Então, a lógica modal, assim como a lógica proposicional e a lógica de predicado, é um sistema lógico, certo? No segundo tempo, eu vou abordar outros detalhes a respeito da lógica modal e que vai ser um complemento tanto ao vídeo de pré-aula, que vocês devem ter assistido, como também a aula do semestre passado, que ficou gravado lá no canal, tá certo? Então, quem não tiver assistido a aula do semestre passado, dá uma olhadinha nela, tá certo? Porque aí você aumenta mais o seu conhecimento, porque o que eu vou falar no segundo tempo, né? Alguns pontos que foram abordados na aula do semestre passado, eu não vou tocar neles, certo? E aí acaba sendo um plus. Bom, então vamos lá. Quando a gente fala de lógica modal, a primeira coisa que vem à nossa imaginação, intuitivamente, é a ideia de modalidade, né? Então, o que são essas modalidades? É justamente o que a lógica modal vai trabalhar, certo? Então, a lógica modal alética, né, como está sendo perguntado ali, ela tem modos de verdade. Aí vocês devem dizer assim, pô, professor, mas espera aí, a verdade não é uma só? Né? Bom, do ponto de vista da lógica, a gente pode ter modos de verdade. E aí, nesse caso, né, da lógica modal, nós vamos ter a verdade, ela pode ser contingente ou ela pode ser necessária, certo? No segundo tempo, a gente vai abordar melhor essa questão do contingente necessário. Vamos só tecer alguns comentários a respeito das outras alternativas. Na segunda alternativa, que duas pessoas assinalaram, tinha assim, contingente e necessária. Bom, do ponto de vista da lógica modal, a verdade, ela não pode ser contingente e necessária, porque os dois conceitos, né, eles não podem figurar numa conjunção. Então, vocês podem observar que na segunda opção, tinha lá uma conjunção, tinha um i, certo? Ou seja, a partir do ponto de vista da lógica modal, a verdade ela está numa disjunção, certo? Ou contingente ou necessária. Bom, as duas alternativas que ninguém assinalou, ainda bem, né? Elas são alternativas que de cara vocês já poderiam descartar, tá certo? Bom, vamos passar aqui para adiante. São lógicas não aléticas deônticas. As lógicas deônticas, doxáticas e temporais. Todo mundo acertou, beleza. Não tem muito o que se comentar aí, certo? Então, nesse caso, né, a gente pode até... O único comentário que a gente podia fazer é o seguinte, quando você começa a se aprofundar mais no estudo da lógica, sair da lógica clássica, que constitui a lógica proposicional e a lógica de predicados, né? Então, essas duas lógicas constituem o que alguns autores chamam de lógicas clássicas, você passa para as chamadas lógicas não clássicas. E dentro do universo das lógicas modais, né, nós temos essas lógicas aléticas, né, as lógicas modais aléticas e as lógicas modais não aléticas. Essa palavra alética, como foi colocado lá no vídeo de pré-aula, vem do grego aletheia, né, que quer dizer verdade. Então, ali nós temos também modos de verdade, a ideia de modos de verdade, certo? Para o pessoal que estuda os fundamentos da lógica, lá na filosofia, né, essas expressões deôntica e doxática, elas são mais, assim, você está mais familiarizado com elas, certo? Bom, vamos passar adiante. Uma sentença é necessariamente verdadeira quando? Então, vejam bem, eu estou colocando aí para vocês nas opções quais são, quando é que uma sentença ela é necessariamente verdadeira. A gente viu lá na primeira questão que uma sentença, uma verdade, ela pode ser necessária ou contingente, né? E aí, quando a gente começa a estudar à luz da lógica temporal, nós vamos dizer que nossas sentenças elas podem ser ou necessárias ou elas podem ser possíveis, certo? Beleza? Bem, uma sentença ela é necessariamente verdadeira quando, além dela ser verdadeira, ela não pode ser falsa, certo? Então, 8 pessoas assinalaram, parabéns, né? Vejam bem, a ideia de verdade necessária, ela é muito rigorosa na lógica modal. E o interessante é que se a gente trouxer isso para nosso dia a dia, para nossas discussões diárias,
vai fazer com que a gente fique mais cuidadoso ainda na hora de expressar determinadas opiniões, certo? Por exemplo, quando uma coisa é necessariamente verdadeira, como está sendo dito aí na opção, ela é impossível ela ser falsa, né? Por exemplo, dizer que 2 mais 2 é igual a 4 é necessariamente verdadeiro porque é impossível 2 mais 2 não ser igual a 4, certo? Dizer que necessariamente faz calor em Sobral seria o mesmo que dizer que nunca faz frio em Sobral. Mas a gente sabe que, para nós que moramos aqui nessa cidade, que faz uma média de 35 graus o ano inteiro, quando a temperatura chega a 21 graus, 22 graus, às vezes, para nós é um frio, né? Então, só que aí a gente está em um outro contexto que precisa ser levado em consideração também. Mas eu acho que vocês entenderam onde é que eu estou querendo chegar, certo? Entendido? Então, a verdade, né, verdadeiramente necessária, aquilo que é necessariamente verdadeiro, é aquilo que é impossível ser falso, né? Então, quando a gente tem algo que é possível ser falso, ela não pode ser necessária, certo? E aí a gente pode pensar também num outro ponto. Quando é que algo necessariamente é falso? Quando ele é impossível ser verdadeiro, certo? Entendido? Então, a chave da... Opa, tá chegando mais gente aqui. João Vitor, registra a tua presença no chat, por favor. Então, a chave da lógica modal, né, é justamente analisar essas questões de necessidade e de possibilidade, beleza? Vamos passar adiante. Bom, aqui, essa daqui está muito fácil, todo mundo acertou, né? Porque entendeu bem a ideia de verdade necessária. Então, um triângulo tem 4 lados. Essa frase é necessariamente falsa. Verdadeiríssimo que essa frase é necessariamente falsa. Por quê? Porque ela é impossível ser verdadeira, certo? Então, sempre não esqueçam jamais da ideia da necessidade. Quando eu digo que algo é necessariamente verdadeiro, é que é impossível ela ser falsa. Quando eu digo que algo necessariamente é falso, significa que é impossível ela ser verdadeira, certo? Entendido? Bom, próxima questão. Não é possível que A não seja verdadeiro. Então, vejam bem, aqui nós temos 2 negações. Eu estou negando a possibilidade e estou negando também a proposição A ser verdadeira, certo? Bom, uma pessoa assinalou, A pode não ser verdadeira. Veja que a frase, né, a sentença está dizendo que não é possível que, então, que A não seja verdadeira. A pode não ser verdadeira, é uma alternativa que acaba confundindo a gente, mas ela não é a alternativa correta, como vocês podem ver. É possível que A seja verdadeira, ninguém assinalou, né? Essa era aquela alternativa que você vai descartar de imediato. É necessário que A seja verdade. Pronto. Essa é a alternativa correta. Por quê? Porque essa sentença, é necessário que A seja verdade, né? Ela equivale à sentença que aparece no enunciado da questão. Não é possível que A não seja verdadeira. Então, lá no vídeo de pré-aula, vocês devem estar lembrados que foi apresentado para vocês os 2 conectivos modais, que é o conectivo de necessidade e o conectivo de possibilidade. O conectivo de necessidade, ele diz que, o que é que ele está dizendo? Quando eu tenho aqui uma determinada sentença A e tem o conectivo da necessidade lá, ele está justamente dizendo que é necessário que A seja verdade, certo? Então, toda vez que vocês encontrarem uma proposição que ela não está negada, né, um phi qualquer, um psi qualquer, né, falando assim um pouco em metalinguagem, quer dizer o quê? Que aquela proposição é verdadeira, certo? Então, a negação da proposição, já estou negando a verdade daquela proposição, beleza? Então, no momento que você pega lá o seu material para estudar lógica modal e você vê o quadradinho, que é o conectivo da necessidade, ao lado de uma proposição A qualquer, isso quer dizer que é necessário que A seja verdade, certo? Então, A tem que ser verdade, ela não pode ser falso em hipótese nenhuma, que é justamente o que está sendo colocado no enunciado da questão. Não é possível que A não seja verdadeira. Ou seja, em outras palavras, é impossível A ser falso, certo? Entendido? Bom, a última alternativa é necessário que A seja falso. É uma alternativa que foi colocada também para confundir vocês, né? Porque acaba a gente misturando a ideia da não possibilidade, na negação de uma possibilidade com a necessidade, tá certo? Bom,
E vamos para o último ponto. O conceito de mundos possíveis na lógica modal refere-se à existência de realidades paralelas. Bem, lá no vídeo de pré-aula, eu enfatizo muito essa questão, chamando a atenção de vocês para que não caiam no erro de achar que, quando a gente fala de mundos possíveis na teoria da lógica modal, a gente está falando de realidades paralelas e tal, aquela coisa uma coisa meio ficção científica. Só que não é isso, certo? A ideia de mundos possíveis, que eu acho que eu não vou conseguir abordar completamente no segundo tempo, mas eu vou deixar para o nosso próximo encontro, na semana que vem, ela se refere a mundos em que situações que uma contradição, né, ela não aconteça, certo? Por exemplo, dizer que um triângulo tem 4 lados, né, se isso fosse verdade, não tem nenhum mundo possível em que isso seja verdade, certo? Acho que deu para vocês entenderem. Certo? Então, a ideia de mundos possíveis, não esqueçam jamais, não está relacionada com a ideia, né, de realidades paralelas, de coisas fantásticas, né, certo? Inclusive, o professor Desidério Musch, no livro dele, ele enfatiza bastante isso. Beleza? Bom, eu acho que foi relativamente bem as respostas de vocês, tá certo? E vamos para aquele momentozinho de intervalo, já são 10h40. Quando for 10h50, a gente volta para o nosso segundo tempo, tá certo? E espero que não tenha mais nenhuma interrupção no nosso segundo tempo, tá certo? Bom, gente, interromper aqui a gravação.